Olá, galerinha! Hoje a prof veio postar o vídeo sobre a aula de matemática de ontem, certo? Que a gente não conseguiu fazer por conta da conversa na live. Então eu gravei a aula e hoje a gente vai fazer. Vamos lá então, não vamos enrolar. Todo mundo com a apostila na mão em matemática, vamos lá. Então a gente está na nova unidade, o capítulo 2, as datas e a unidade de milhar. Temos um pequeno texto, estamos vendo o vovô com a sua netinha no colo e eles conversam. E o diálogo fala assim: como a cidade está crescendo, no ano em que nasci, em 1948, havia apenas 3.500 moradores. Hoje são mais de 9.000. A gente tem agora nosso vasculhando ideias, que são nossas perguntinhas. Você sabe como se lê o ano em que nasceu o Senhor mostrado na cena? Se sim, leia em voz alta. Então está ali, né? 1948, certo? Bem aqui, ó. 1948. Somente ler, tá? A número 2 pergunta: quantos habitantes havia na cidade quando ele nasceu? Então havia apenas 3.500 moradores. Essa aqui é a número 2. Aí lá pergunta assim, na número 3. Se a gente sabe escrever o número da pergunta anterior apenas com algarismos, usando números. Então a gente sabe, né? Vamos lá. 3.500 habitantes, né? Você acredita que a cidade da imagem era considerada pequena ou grande? Ela é pequena, né? Uma cidade com 9.000 habitantes, que é o número de habitantes que tem hoje, é considerada uma cidade pequena. Ok. Aí nós temos uma imagem de uma professora lendo histórias para os seus alunos e as crianças conversando. Aí uma menina fala assim: eu acho que sou a pessoa que mais gosta de histórias, e ergue a mãozinha e marca a quantidade que ela gosta. A outra amiguinha fala assim: não, eu gosto mais. Um tanto assim, olha, e abre as mãos e marca a quantidade que ela gosta. E a pergunta é assim: é possível saber qual criança gosta mais da história? A gente sabe, a gente conversou ontem que não. Simples, por que não? Porque o sentimento das pessoas não é medido, tá? A gente mede objetos, mas sentimentos a gente não mede. Vou tentar escrever aqui, pois sentimentos não se mede. Certo? Então, sentimento a gente não mede. Cada um tem o seu sentimento. O que você conhece que pode ser medido? Os objetos, né? Objetos. Lembrando que sempre no começo de frase a gente usa letra maiúscula. Objetos. Medimos também a altura. Largura. E etc, né? Quais instrumentos usados em medições você conhece? A gente conhece então a régua, fita métrica,
fita métrica, né? Entre outros, etc, tá? Ok? Tem outras coisas que a gente pode também. E o tamanho depende. Se for uma régua, tem 30 centímetros, tem 50 centímetros, tem 1 metro, depende do tamanho da régua, depende do tamanho da fita métrica. Então, tem várias medidas. Para medir distâncias entre cidades, por exemplo, seriam necessárias várias réguas, ou então uma régua gigante. A medição resultaria em um número muito grande. Qual é o número que você conhece? Represente-o com desenhos do material dourado ou ábaco, tá? Então, vamos pensar no número aí. Já que a gente está trabalhando milhar, vamos pensar no número aí, 999, tá? Vamos pensar nesse número aí. Aí, aqui, a gente tem que representar através do quê? Do ábaco, tá? O que seria o ábaco? Seria o material dourado, então você vai desenhar, né? Certo? Você vai desenhar, vamos dizer que você tenha que desenhar, então, 9, assim, de 100 cada um, de centenas. Lembra que a gente falava? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um aqui em cima. 10. Aí, o que vocês teriam que fazer? Mas não vai precisar não, tá? Só para a professora falar. Vocês tinham que desenhar 9 desses daqui. Que vale 100 cada um, tá? Mais 9 de 10 de dezenas e mais 9 unidades. Mas como vai ser muito difícil, deixa só assim. Só marca o número aí, 999. Cada um que marcou o seu número, pode ser qualquer número. Isso aqui é um exemplo que a professora tá dando, tá? Aqui tá falando assim, ó. Adicione 1 ao número anterior. Qual foi o resultado? Então, você vai colocar o meu exemplo, tá? Cada um faz o seu. 999 mais 1, que é igual a 1000. Certo? Coloco o pontinho aqui. Depois, é possível adicionar uma unidade a qualquer número natural? Sim. Qualquer número a gente pode adicionar mais um ou tirar um, né? O único número que não tira nada é o 0. Aí aqui é facinho, né? 9 mais 1, vocês sabem, é 10. 99 mais 1 é 100. E 999 mais 1 é 1000. 1, 2, 3. 1000. Vou colocar o pontinho bem aqui. Certo? A sequência numérica que começa em 0 e aumentaria de 1 em 1 não tem fim. Por isso, depois do número 999, temos, além das unidades, a dezena e a centena, uma nova ordem, que é a casa do milhar. Então, a gente já sabe fazer, a prof já fez na sala com vocês. Então, aqui vocês vão fazer a sequência. 963, 964, 965, 966,
970, 972, 973, 980, 985, 986, 990, 992, 993, 994, 998, 1000, 1001, 1002, 1005, 1006, né? Para preencher as lacunas aí. É a sequência numérica. Que número foi escrito após o 999? Então, após 999 vem o 1000, né? Vocês já sabem. Aí vocês já vão ter respondido, né? Então, aqui também, vamos colocar 1000. 1 0, 2 0, 3 zeros. Escreva por extenso como se lê o nome escrito, o número escrito acima. Então, vamos lá. 1000, ó. M, I, L. 1000. Escreva o número 999 no quadro das ordens. Então, unidade, dezena, centena. Então, começamos pela unidade. 9, 9, 9. 999. Considere que a sigla unidade de milhar abreviaria a unidade milhar. Escreva o número 1000 no quadro. Então, 1000, sempre pela unidade. 0, 0, 0, 1. 1000. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aí aqui nós temos alguns anos de criação e de invenção de alguns objetos. Então, nós temos aqui o rádio em 1896, o telefone em 1876, a fotografia em 1839, a imprensa em 1440, a lâmpada em 1878, o para-raios em 1752, a geladeira em 1850 e a televisão em 1928. Esses são os objetos inventados. Aí pergunta se você conhece os aparelhos da imagem, conta a turma, o que você sabe sobre eles, né? A gente conhece a maioria deles, né? A gente tem, então, no nosso cotidiano, certo? Eles são objetos muito importantes que foram inventados para nos ajudar no dia a dia. Em sua opinião, qual das invenções apresentadas é a mais importante? A Prof. Milka acha que é a lâmpada, mas cada um vai dar a sua opinião, certo? Cada um vai dar a sua opinião. Eu acho que é a lâmpada. Ok? Aí, lá no material de apoio, no final da apostila, ó, vocês vão achar os desenhos. Aqui vocês vão colar o desenho na ordem que tá aqui, a data, ó. Tá vendo? Cada datinha aqui, ó, tá na ordem. Aí vai mostrar, aí vocês vão vir nessa página aqui, vai olhar qual foi a data e o que foi criado. Então, ó, em 1440, né, igual tá marcando lá no primeiro, foi criado o quê? A imprensa, né? Então, vocês vão retirar lá, vão colar aqui a imagem que tem da imprensa lá e vão colocar 1940 e vai colocar a fotinha da imprensa aqui, certo? Lá é um jornal, né? Vai colar bem aqui, ó. Lá na página 157, no final da apostila, tem, tá? Depois, o que foi criado aqui, então? Em 1876. O que foi criado? Em 1876. Foi criado o quê? O telefone. Aí vocês vão pegar a imagem do telefone e vão colar bem aqui. Depois, em 1839, 1839,
1909 foi criada, então, a fotografia, né? Então, vocês vão colar aqui a máquina fotográfica, né? Tá? Vamos colar a máquina fotográfica aqui. Depois aqui, em 1896, 1896, o rádio, né? Que foi tão importante aí para a comunicação, certo? O rádio. Vocês notam, ó, né? Que o mais antigo aqui em cima dessas criações, então, foi a fotografia, em 1839. Vamos para baixo, então, aqui. Depois, em 1752, né? 1752, o para-raio. Depois, em 1928, a TV. Depois, em 1850, a geladeira. E por último, em 1878, a lâmpada. Então, recortem lá do material de apoio e colem cada desenho no seu respectivo lugar, certo? Com base na linha do tempo, responda o que se pede. O que foi inventado primeiro, a fotografia ou o rádio? Vamos lá. O rádio foi criado em 1896 e a fotografia em 1839. Então, a fotografia foi inventada primeiro. Vamos lá. Fotografia. Depois, quantos anos de diferença há entre a invenção da geladeira e o telefone? Então, a geladeira, ela foi inventada em 1850 e o telefone em 1876. Então, a gente vai colocar o telefone primeiro, que ele é mais velho. 1876 menos 1850. Então, isso vai dar quanto? 6 menos 0 é 6. 7 menos 5 é 2. O 2 feio. 8 menos 8 é 0. E 1 menos 1 é 0. Então, 26 anos. Analisando, atualmente televisão é uma das várias formas de entretenimento. Converse com seus colegas, com seu papai e mamãe em casa. Quais eram as formas de entretenimento nos anos de 1928, né? Bom, legal o vovô, a vovó, né? Que aí eles vão ter mais ideia de o que era que se usava para se divertir nessa época. Vamos perguntar. Não precisa nem escrever nada, só perguntar mesmo. D. Observe todas as datas. Algo em comum entre os números
que as representam, identifique esta semelhança. Tem sim, né? Porque a gente está trabalhando o quê? O milhar, não é isso? A unidade de milhar. E toda unidade de milhar tem quantos algarismos? Todos têm 4 algarismos. Ai, ficou feio. Deixa eu apagar. Parece que hoje eu tô sofrendo mais que os outros dias. Então, todos têm 4 algarismos, tá? Em que ano foi inventada a geladeira? 1850. Por quantos algarismos esse número é formado? Por... Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos. Qual dessas invenções você acredita que seja mais utilizada pelas pessoas? Eu acredito que seja o telefone. Mas essa resposta aqui é pessoal e cada um vai colocar a resposta que acredita que seja mais utilizada, certo? Bom, aí agora a gente vem para o material dourado. Aqui, ó, a representação do 1000, ó, 100 na frente, tá? E 100 aqui, então 100 vezes 100, 1000, certo? Certo? Então vamos continuar. Escreva com algarismos e por extenso os números representados com material dourado. Então vamos lá. Aqui nós temos 1000. Aqui a gente tem 100. 100. Aqui tem 10. 10 e 10. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos somar tudo isso. Então, 1100, 1200, 1210, 1220, 1235. Então, nós temos 1235. Então, a gente vai colocar aqui, sempre unidade primeiro. 5, o 30, o 200 e o 1000. E aqui para escrever agora, né? Eu vou utilizar então, deixa eu ver aqui. Que bom, eu já estava aqui mesmo nessa página. Deixa eu aproveitar só ver a página que a gente está aí para eu poder colocar, para escrever. Página 44, tá? Vamos lá, página 44, número 2. Vamos lá? Então, deixa eu ir lá para a página 44 para a gente continuar. Então, número 2, letra A. Como que se escreve então isso aí? 1235. 1235. Certo? 1235. Vamos voltar para a apostila.
Agora a gente vem pra cá. Ó, é pra escrever bem aqui, ó, por extenso, tá? Bem aqui. É ruim de escrever aqui, por isso que eu tô colocando lá, ó. 1000. Vou escrever só a primeira, que daí depois vocês sabem onde é. 200. E 30. E 5. Certo? É para escrever aqui, ó. A gente tá escrito por extenso. Depois aqui, ó, nós temos 1000. Mais 1000. Mais 1000. Mais 100. Mais 100. Mais 2. Então, 1000, 2000, 3100, 3200 e 2. 3202. Então, vamos começar aqui. Unidade. 2, 0, 2, 3000. Sempre lembrando, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. A gente vai escrever bem aqui, mas como é ruim de escrever, a prof vem pra cá. Então, 3202. Certo? 3202. Aí vocês vão colocar lá na apostila, onde está escrito aqui, ó, por extenso, tá bom? Letra C. Nós temos 1000. E 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. E 10, né? Então, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 e 10, 1912. Então, nós temos 1912. Então, a gente vai colocar aqui o 2 na unidade, o 10 na dezena, o 900 na centena e o 1000 na unidade de milhar, que é uma bolinha. E aí aqui a gente vai escrever por extenso. Vamos escrever lá no Word, então. 1912. 1912, certo? Vamos lá, continuar. Aqui a gente tem 1000, 2000, e 10, e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2027. 2027.
e 27. Então, a gente vai colocar aqui 7 unidades, 2 dezenas ou 20, 0 centenas e 2 unidades de milhar, 2027, certo? Então, 2027. 2027. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, certo? Compõe os números e escreva por extenso. Então, 2 unidades de milhar, 2 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas, 1 unidade, e o número fica então 2341. Começamos pela unidade, 1, 4 dezenas, 3 centenas e 2 unidades de milhar, 2341. Então, aqui agora a gente vai, né, para a página 45, atividade 3, né, letra A, certo? Letra A aí. Então, a gente tem lá 2341. 2341. Certo? Então, vocês vão escrever aqui, ó, nessa linha aqui, tá? Depois, nós temos 3 unidades de milhar, 3, 8 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Então, nós temos 3.875, 5 unidades, 7 dezenas, 8 centenas e 3 unidades de milhar. Vamos escrever aqui, 3.875. Vamos lá. Opa, errei aqui. 3.875. 3.875. Ok? Depois, nós temos 5 unidades de milhar, 2 centenas e 9 unidades. Então, nós temos 5.209. Então, nós temos 9 unidades, 0 dezenas, 2 centenas e 5 unidades de milhar. 5.209. Vamos lá. 5.209. Certo? 5.209. Vamos lá. E aqui nós temos 8 unidades de milhar, né? 3 dezenas e 6 unidades. 8.036. É o que a gente tem aqui. 8.036. Então, vamos lá. 6 unidades, 3 dezenas. Opa. 3 dezenas. 0 centenas e 8 unidades de milhar, 8.036. Então, vamos lá. 8.036. Certo? Aí, vocês vão escrever aqui, ó, nesta linha, tá? Então, hoje, a gente fica até aqui, que seria a aula
que a gente ontem não conseguiu trabalhar, certo? Eu espero que vocês consigam entender, tá? A prof pede que na nossa próxima live, que todos permaneçam com o microfone fechado, tá? Para não atrapalhar o colega e não atrapalhar a professora, que a professora precisa falar para vocês entenderem, tá bom? Façam uma tarefinha, um beijinho e até a próxima aula.